aí galerinha, tudo jóia? Como é que vocês estão? Eu, como prometido, né, tô gravando aqui pra vocês um videozinho para que a gente possa fazer uma revisão bem rápida, tá certo? Daquele conteúdo de penal, parte geral, sobretudo aquele conteúdo que me foi passado, né, para a prova do TJ, prova para estagiário. Vou dar uma olhada aqui rapidamente, tá certo? Vocês me passaram que nós teríamos que ver, olha só, um conteúdo que envolveria a parte geral do direito penal, uma parte que eu vou poder revisar e outra parte que infelizmente não tem cabimento aqui porque realmente é muito grande. Mas de todo modo, vejam que a gente tem aqui o que? Dos crimes, teoria geral dos crimes, né? Imputabilidade penal e aplicação da pena. A aplicação da pena é aquela matéria lá que a professora Fernanda, né, ficou de fazer uma revisão com vocês. Eu acredito que foi isso, né? Mas de todo modo, eu acredito que vocês também já viram há pouco tempo essa disciplina e têm capacidade suficiente de resolver eventuais questões. Todavia, essa parte que vocês estão vendo aqui, né, nos slides que eu tive a oportunidade de mandar para vocês com um pouquinho de antecedência, trazemos, na verdade, essa parte de teoria do crime, né? Eu acredito que a gente tenha feito, né, na nossa primeira disciplina de processo penal, uma pequena revisão envolvendo aquela parte geral do direito penal, dentro da qual nós fizemos uma menção a alguns princípios, tá certo? Esses princípios vêm aí no caderninho de tem aí nos slides de vocês, tá certo? Mas de todo modo, antes de tratarmos dele, nós precisamos ver o seguinte, vamos ver aqui, fontes do direito penal, essa parte realmente não é tão relevante para vocês. Fontes formais imediatas, não é isso? Aqui a gente vai ver no slide de aula 1, terceiro, quarto slide, tá certo? A gente fala aqui uma coisinha envolvendo costumes, tá certo? E aqui tem uma observação interessante. Costume pode ser usado para criar delito ou aumentar a pena? Jamais, tá certo, galera? Primeira observação é que costume ele não revoga a lei penal. Lei penal só pode ser revogada por outra lei penal. Então fica aí essa dica, tá certo? De uma coisa que pode vir a ser cobrada em prova para vocês, tá joia? Aqui abaixo vocês têm situações de costume segundo legem, contra legem, preter legem. Deem uma olhadinha porque vale a pena saber, tá certo? Em seguida, a gente fala dos princípios em espécie, tá certo? Primeiro dos princípios que foi colocado aqui no material de vocês, que está no quinto slide, né, da primeira aula, a gente tem o princípio da reserva legal ou o princípio da legalidade estrita. E a gente trata desse princípio não como princípio da legalidade lato sensu, tá certo? Porque, queira ou não, somente algumas leis, tá certo? Dentro daquele rol que vocês têm de leis lá no artigo 60 da Constituição Federal, eu acho que é isso, vocês vão ter o que? Emenda constitucional, lei complementar, lei ordinária, lei delegada. Dentro daquilo ali, basicamente, o direito penal só vai tratar com o que? Vai tratar com lei ordinária. Por isso que a gente tem uma reserva legal, legalidade estreita. Não é qualquer espécie normativa que vai tratar de direito penal, tá certo? Feita essa observação, o que, é que a gente tem aqui? O princípio da reserva legal é tratado como uma verdadeira cláusula pétrea, posto que está previsto aí no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal e também é trazido de maneira expressa lá no artigo 1º do Código Penal, tá certo? Outra coisa, é vedada a edição de medida provisória em matéria penal. Esse detalhe aqui também é muito importante, tá certo, gente? Isso daqui, MP, tá certo? Nunca em DP, tá certo? MP nunca em DP tá aí colocado para vocês, até para lembrarem um pouquinho mais fácil, né? Medida provisória jamais tratará de direito penal, seja para criar um crime, aumentar uma pena, que seria absurdo, né? Mas também para a hipótese oposta, tá certo? Na hipótese oposta em que eu teria uma possibilidade, vamos ter uma medida despenalizadora criada por uma medida provisória, veja, isso daí está terminantemente vedado porque a gente tem aí o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 1º, a linha B da Constituição Federal, que veda esse tipo de situação, tá certo? Outra questão aqui interessante também diz respeito ao seguinte, princípio da anterioridade, tá certo? Também envolvendo aqui algo sobre a questão da lei, tá certo? Da reserva de lei. Anterioridade, galera, quer dizer pra gente basicamente que a lei ela precisa ser anterior à prática da conduta criminosa. Se antes, enquanto eu estava praticando a conduta, eu não tinha uma lei que tipificasse aquela conduta, simplesmente eu não posso punir ninguém por algo que posteriormente veio a ser tratado como crime, tá certo? A lógica é a seguinte, eu não teria segurança jurídica suficiente aqui, né? O cidadão ele não poderia ser penalizado por algo que antes não era considerado crime. Isso inclusive é preceito dentro da teoria do garantismo penal, tá joia? Então, dentro da garantia
dentro do garantismo penal nós temos o que? Tanto a reserva legal como também a anterioridade, algo que nos garante, tá certo? Uma segurança jurídica maior. Aqui tem uma perguntinha, né? O que é que ocorre no período de vacatio legis? No período de vacatio legis nós ainda não temos uma lei em vigor. Se não temos uma lei em vigor, enquanto não temos essa lei, o cidadão está livre para praticar a conduta que bem desejar, tá certo? Porque ela não tem tipificação legal, não tem previsão ainda, tá certo? Princípio da insignificância ou criminalidade de bagatela está aí colocado para vocês. É interessante vocês lembrarem o seguinte, mais uma vez, qual é o conceito de crime, qual é o conceito analítico de crime. Lembrem aí, galera, tá certo? Semestre passado nós já vimos, esse semestre nós já repetimos essa história, mas aqui vale mais uma vez deixar o registro. Até porque na prova cairá o que? Teoria geral do crime, tá certo? Teoria geral dos delitos. E a gente tem o fato típico, tá certo? Considerado aqui como crime, como sendo fato típico, ilícito e culpável. Beleza? E dentro desse conceito aqui de fato típico, tá certo? Nós podemos destrinchar um pouquinho melhor, tá certo? Nós vamos simplesmente pegar aqui o fato típico, o primeiro momento aqui, tá certo? E ver que o fato típico é dividido em algumas partes, tá certo? Que são basicamente quais? Ó? Tipicidade, resultado, conduta e o nexo causal. Então vejam, galera, que aqui no quadro de vocês, tá certo? Já coloquei tipicidade, resultado, conduta e nexo causal. Isso são os elementos, tá certo, que compõem a figura do fato típico, colocado aí para vocês. Lembrem um detalhezinho, né? Quando eu falei aqui de princípio da insignificância, eu falei para os senhores que nós tínhamos o afastamento de qual desses aqui, desses elementos? Elemento chamado tipicidade, até porque o que é que importa vocês lembrarem para a questão aí da prova do TJ? Basicamente que eu tenho no conceito de tipicidade uma duplicidade, tá certo? Nossa teoria do direito penal, teoria geral do direito penal, aqui sendo bem sucinto, conciso mesmo, né? Eu vou dizer para vocês que classifica o que? A tipicidade em tipicidade material e a tipicidade formal. A primeira delas que está aí colocada no quadro diante de vocês, a dita tipicidade material, tá certo? É o que a gente chama de relevância da lesão ou do perigo de lesão a um bem jurídico tutelado, tá certo? Ou seja, a gente vai ver se aquilo é relevante ou não. Ao passo que essa segunda que está aqui colocada para vocês, a dita tipicidade formal, nada mais é do que a adequação ao catálogo de crimes, tá certo? A gente fala de tipicidade de adequação ao catálogo, tá joia? Essa adequação ao catálogo nada mais é do que verificar se a conduta se amolda perfeitamente ou não a um dos 300 e tantos tipos penais que nós temos no Código Penal, ou então um dos infinitos crimes que nós temos na nossa legislação especial. Beleza? Então guardem isso daí. Falou de princípio da insignificância, nós temos necessariamente que pensar em que? Exclusão da tipicidade material, essa que está posta aqui em cima. Porque, queira ou não, quando eu falo de insignificância, eu tenho o que? Algo que tem uma lesão não tão relevante assim para o nosso direito penal, tá certo? Então, por isso, a insignificância ela afastará necessariamente o que? A tipicidade material, tá certo? Então, gravem, anotem, deixem esse registro. Insignificância afasta tipicidade material, beleza? Dando sequência. Galera, vocês veem aí no slide 7 ainda dessa primeira aula os requisitos objetivos e requisitos subjetivos para o princípio da insignificância. O STF, tá certo, colocou para a gente esses requisitos objetivos que são meio confusos, mas de todo modo, eventualmente aparecem em prova, tá certo? E pode acontecer de aparecer, porque isso vem sendo reiterado na jurisprudência, em vários julgados, inclusive monocráticos do Supremo. Vocês vão ver o que? Que o STF elencou mínima ofensividade, ausência de periculosidade social, reduzido o grau de reprovabilidade da conduta e inexpressividade da lesão jurídica. Isso daí vocês vão ter que dar um jeitinho de gravar, tá certo? Gravar somente como algo que pode aparecer na prova, mas você não precisar saber exatamente cada coisinha dessa, como eu disse.
Isso daqui é meio confuso. Até a doutrina coloca para a gente que o Supremo poderia ter sido mais preciso ao fixar esses requisitos objetivos. Por outro lado, sabendo que temos requisitos objetivos que são um pouco confusos, nós temos também o que? Requisitos subjetivos, que acreditem, o subjetivo aqui é mais preciso, tá certo? Primeiro requisito subjetivo diz respeito à condição econômica da vítima. Isso quer dizer para a gente o seguinte, que quando eu falo de princípio da insignificância, eu, embora não tenha um valor fixo, tá certo? Um valor, algo rígido, pré-estabelecido, um salário mínimo, R$ 50, R$ 100, eu não tenho isso daí, tá certo? Mas eu tenho algo que precisa ser considerado, que é a condição econômica da vítima. Então, imaginem só, R$ 50 para um professor que está iniciando a carreira é uma fortuna, tá certo? Mas para um professor que, vamos lá, já está lá com seus 30 anos de faculdade, é promotor, é juiz, dá aula numa rede de ensino aí muito bacana, isso daí vai acontecer o quê? R$ 50 é nada, ele nem sente falta. Então a gente tem que verificar o seguinte, se você retira de uma pessoa que não tem um tostãozinho, aquele dinheiro que seria suficiente para ele passar um dia, 2 dias de, vamos lá, com sua alimentação, cuidado médico, seja lá o que for, isso daí não será insignificante para essa pessoa. Então, veja que o princípio da insignificância deverá variar de acordo também com a condição da vítima, tá certo? Então fica essa questão aí do requisito subjetivo face à condição econômica da vítima. Outra coisa, valor sentimental do objeto. Veja só, vamos colocar assim, uma foto de família, onde eu tenho como sendo a única lembrança de um pai falecido. Se isso daí vem a ser subtraído, numa questão de um furto a uma residência, foi o único objeto, foi esse porta-retrato que não valia nada. Pergunto, isso não vale nada economicamente, mas para aquela pessoa, será que não vale nada? A gente tem que pensar, né, com o devido cuidado, lembrando que a condição de cada pessoa é diferente. Então a relação daquele objeto para aquela pessoa é diferente, considerando pessoa e pessoa, tá certo? Então, primeiro ponto, condição econômica da vítima precisa ser lembrado, valor sentimental do objeto também. E por fim, circunstâncias e resultado do crime. Galera, aqui a gente também tem que pensar o seguinte, não adianta a gente pegar e começar a pensar que seria possível eu considerar uma lesão insignificante do ponto de vista patrimonial num crime que tenha violência, tá certo? Então vamos lá, cometi um crime de roubo, subtraí R$ 2 da pessoa, mas além de subtrair, eu enchi ela de pancada, causei lesões corporais sérias nessa pessoa. Isso daí afasta, tá certo, de cara o nosso princípio aqui da insignificância, beleza? Então fiquem atentos a esse tipo de situação aí também. Outras observações aqui, não há um valor máximo, inaplicabilidade a crimes militares, isso aqui não vai cair, mas a gente tem um ponto aqui que sempre cai em prova, que é o seguinte, olha onde a gente vai aplicar o princípio da insignificância. Eu confesso que eu já errei isso em prova, então ó, de olho, certo? De olho nisso daqui. Tá bem marcadinho para vocês, no slide 8 coloca o seguinte, aplica-se o princípio da insignificância a crimes contra a administração pública, crimes que vocês ainda estão vendo aí com o professor Felipe, eu acredito, né? Crimes praticados por prefeito, porte de droga para consumo pessoal, ou seja, o artigo 28 lá da lei 11.343, coloca para vocês, tá certo, que a depender da quantidade de droga, esse consumo sendo ínfimo também, nós teremos a aplicação do princípio da insignificância, sendo desnecessário um processo criminal. Outra coisa, crime contra a ordem tributária, vocês têm um valor de insignificância dilatado, tá certo? Existe inclusive jurisprudência que diz o seguinte, tratando-se de valores de dívidas até R$ 10.000, vocês não poderão deflagrar um procedimento criminal contra uma pessoa, tá certo? Isso daí é crime contra a ordem tributária, não se aplicando todavia ao crime de contrabando, tá certo? Crime esse que vocês viram, acredito, no semestre passado. E crimes ambientais, galera, aqui é óbvio, tá certo? Embora esta pessoa que está falando com vocês tenha errado isso uma vez em prova. Lezeira, né? Olha só, qual é a lógica disso daqui? Imagina que eu simplesmente resolvo podar uma arvorezinha que tem lá em casa. Galera, isso aí é crime ambiental. Ou então, eu chegar no meio da rua, joguei uma bituca de cigarro no chão. Isso é crime ambiental? Devo ser punido com uma pena lá de não sei quantos anos de reclusão? Não. Isso é um exagero, tá certo? E o direito penal, a gente vai ver daqui a pouquinho, aplica-se a ele, né, o princípio da intervenção mínima. Ele só vai atuar em última instância, ele só vai atuar como soldado de reserva. Então não posso me valer do direito penal para todo e qualquer caso, tá certo?
Último ponto aqui, a gente fala que não se aplica crime praticado com violência ou grave ameaça. Então, falou em insignificância, perdão, falou em violência e grave ameaça, a gente afasta o princípio da insignificância. Isso daí, ó, anotem no caderno de vocês, anotem para vocês não errarem na prova. Princípio da insignificância não se aplica em se tratando de caso de violência e grave ameaça, tá certo? Outro ponto interessante é não confundir insignificância com pequeno valor, tá certo? Lá no crime de furto a gente tem a possibilidade de um crime de furto privilegiado, tá certo? Que seria com causa de diminuição, na verdade, na hipótese em que eu sou primário, bons antecedentes. Deixa eu só conferir aqui com vocês, ver se é exatamente isso daqui. Crime de furto, vamos puxar aqui Código Penal, como faz muito tempo que eu não estou lecionando isso, pode ser que eu me atrapalhe, é melhor deixar o registro correto, né? Vamos abrir aqui um 155 do Código Penal, coloca pra gente o seguinte: se o criminoso é primário, é de pequeno valor a coisa furtada, ou seja, a gente vai ter aqui nessa situação do parágrafo 2º do 155 uma causa de diminuição, tá certo, de 1 a 2/3. Veja, pequeno valor, segundo consta aqui do parágrafo 2º, é algo que vai permitir uma causa de diminuição. E pequeno valor, segundo o entendimento jurisprudencial já pacificado, será igual a um salário mínimo, tá certo? Então, gravem isso. Pequeno valor, causa de diminuição no crime de furto, igual a um salário mínimo. Diferente do princípio da insignificância, onde não tem um valor preciso, beleza? Dando sequência aqui, olha só. A gente vai pular essa parte de bagatela imprópria, porque realmente é muito pesado, não caberia. Princípio da individualização da pena, a gente já tratou em sala de aula, mas faz remissão, faz referência àquele conteúdo de Penal 2, sobretudo no que diz respeito ao legislador precisar utilizar da proporcionalidade, no que diz respeito a escolher a pena mais adequada. O juiz deve também se valer da proporcionalidade, também daquele critério trifásico de aplicação da pena, para aplicar a pena mais adequada. Só rememorando, no que diz respeito à aplicação da pena, nós temos 3 fases, não é isso? Critério trifásico. Primeira fase, eu encontrarei a pena base. Essa pena base, galera, vamos lá, só para título de revisão, né? Pena base, ela considera o que? Vamos lá, qualificadoras e privilégios, e também considera as circunstâncias judiciais previstas no artigo, vamos lá, 59 do Código Penal. Lá no artigo 59 do Código Penal nós temos ao todo quantas? 8 circunstâncias judiciais, tá certo? Que devem ser pesadas pelo juiz, e isso daí diz respeito ao que? Circunstância onde aconteceu o fato criminoso, assuntos pertinentes à personalidade do indivíduo, às consequências do crime, tá certo? Então são dados aqui tanto objetivos como subjetivos que têm relação com o fato, com a vítima e com a pessoa do próprio criminoso. A pessoa do criminoso, aspectos psicológicos e também aspectos sociais serão considerados. Além disso, eu vou considerar aqui o que também? Para fixação da pena intermediária, a questão dos agravantes e dos atenuantes. Agravantes, galera, a gente vai falar aqui de situações onde eu tenho agravantes genéricas, ou seja, tem previsão na parte geral do Código Penal, e atenuantes, que são um rol um pouco mais elástico, tá certo? Porque agravantes, o rol é taxativo, e aqui o rol é exemplificativo, tá certo? De modo que eu admito, inclusive, atenuantes inominadas. Além disso, eu vou ter o que? A pena em definitivo, tá certo? Onde eu vou verificar a questão das causas de aumento e causas de diminuição de pena, conforme estão aí colocados para vocês. As causas de aumento e causas de diminuição de pena, que foram colocadas aqui no quadrinho para vocês, autorizam a fixação da pena além dos patamares mínimos e máximos de uma infração. Então, se eu tenho um crime onde a pena é de 6 a 20 anos, caso eu faça incidir uma causa de aumento de pena, tá certo? Eu posso chegar a uma pena que ultrapasse essa margem máxima de 20 anos, podendo chegar até 30, 40, 50 anos, quanto bem eu entender aqui. Tá certo? Vai depender da fração que irá incidir. Até porque a gente sabe muito bem que quando eu falo de pena base, eu vou ficar dentro dessas margens. Quando eu falo de pena intermediária, eu também permaneço dentro dessas margens. Isso quer dizer que uma atenuante e um agravante jamais poderá conduzir essa pena além do limite máximo, nem aquém do limite mínimo, tá certo? Beleza isso daí? Somente nessa terceira fase, causa de aumento e diminuição, que eu vou poder extrapolar as margens que foram colocadas aqui para vocês, tá certo? Então isso que está colocado aqui nada mais é do que aquele assunto que a gente chama de
dosimetria, né? Beleza? E o assunto dosimetria também trata aqui, queira ou não, né? Considera, queira ou não, essa individualização da pena, de modo que eu não posso ter penas fixas, pré-estabelecidas, tá certo? Para um determinado indivíduo, posto que o nosso legislador optou, né, por essa técnica da pena variável, justamente em função, tá certo, desse tratamento mais humano, um tratamento que considera a personalidade do indivíduo e que visa, de todo modo, né, a ressocialização deste camarada, beleza? Então, olha só, decorre do que é dar a tudo que é devido, perdão, dá a cada um que é devido, não decorre de norma penal em abstrato, mas de aspectos objetivos e subjetivos, e aqui a gente tem o aspecto legislativo, judicial e administrativo, que queira ou não, a gente já sabe mais ou menos como é que funciona. O que interessa para a gente é o aspecto judicial da individualização da pena, onde eu tenho o quê? O momento onde eu vou precisar a pena adequada, tá certo? Aqui embaixo, no slide 10, a gente tem o princípio da alteridade, ou da transcendentalidade, que foi criado por Klaus Roxin, né, um penalista alemão bastante renomado, tá certo? Criador de um funcionalismo, tá certo? Do funcionalismo, agora faltou o nome, mas enfim, ele é criador do funcionalismo. Teoria da imputação objetiva também, acabou que eu viajei aqui na maionese, mas vamos lá. Se eu adiantar também o conteúdo agora vai ficar complicado, chego já já lá. Então assim, alteridade e transcendentalidade quer dizer pra gente o seguinte, que nesse aspecto, tá certo, desse princípio, eu não vou poder punir, vamos lá, atitudes meramente internas do agente. Então, se eu estou pensando em cometer alguma atitude criminosa, o fato de eu pensar, de eu conjecturar isso, não pode ser punido, tá certo? Outra coisa, ninguém pode ser punido por causar lesão a si mesmo. Se eu resolvo cortar meu braço, se eu resolvo colocar um piercing, qualquer coisa dessa natureza, note que isso não vai ser punido, tá certo? Então, aqui cuidado. Aquela historinha que rolou pela internet há um tempo atrás, em que o delegado de polícia afirmou que se o camarada tentasse suicídio, se um camarada cometesse suicídio, seria crime, e caso ele tentasse e não conseguisse, ele seria preso. Isso é um verdadeiro absurdo, tá certo? Porque fere esse princípio da alteridade, onde o direito penal não pode, vamos lá, proibir atitudes meramente internas, e também não pode punir a autolesão, tá certo? Dando sequência, slide 11, princípio da confiança é um princípio que está relacionado ao direito de trânsito, tá certo? Que foi, na verdade, estendido a outras situações. No trânsito, vejo que a gente tem uma situação bem interessante, onde todo mundo confia que o outro vai trabalhar de acordo com as normas legais, ou seja, de acordo com aquilo que é previsto no Código de Trânsito e outras normas de conduta social, aquela coisinha do motorista do bem, né? A gente sempre espera que o cara vá o quê? Obedecer o sinal vermelho, que ele vai obedecer toda a sinalização da rua, que ele não vai fazer ultrapassagem no momento inadequado. Em razão disso, na grande maioria dos casos, né, a gente consegue transitar livremente de acidentes. Isso quer dizer o quê? Que no direito penal, seja no direito de trânsito, em qualquer outro âmbito, a gente tem que esperar das pessoas um comportamento normal, um comportamento regular. E se porventura a pessoa viola aquela conduta e acontece um acidente, aquilo ali não pode ser considerado, tá certo, como uma conduta que violou a norma jurídica. Então, se porventura eu estou andando na minha rua, tá certo, aqui a velocidade é adequada, 60 quilômetros por hora, e uma pessoa se joga na frente do carro e vem a ser atropelada, aquilo ali vai ser somente o quê? Um acidente. Eu não tive dolo de cometer a conduta de homicídio de trânsito, tá certo? Beleza? Outra coisa, princípio da adequação social é outro que vale a pena a gente ficar aqui bastante atento, tá certo? O princípio da adequação social coloca pra gente o seguinte, que eu não poderia ser considerado criminoso caso o meu comportamento fosse socialmente aceito. Esse princípio da adequação social, cuidado que ele não é bem aceito, tá certo? Pela jurisprudência e também pela doutrina. É trazido porque, queira ou não, faz parte do estudo da dogmática penal, mas de todo modo ele não é muito bem visto, justamente porque, queira ou não, a gente tem uma situação que é o princípio da legalidade estrita, onde somente o que? Lei penal revoga a lei penal. Então, o fato de aquilo ser adequado socialmente não quer dizer que vai revogar aquela lei penal. Então, assim, trotes acadêmicos moderados, questão da circuncisão, seriam situações envolvendo o princípio da adequação social. Todavia, veja, isso não tem a possibilidade qualquer de tornar atípica a conduta. Na verdade, o máximo que eu vou fazer é o quê?
no aspecto da política criminal, eu não vou investigar, não vou apurar situações dessa natureza, porque queira ou não, o direito penal está ocupado, tá certo? A estrutura penal do Estado está ocupada com situações mais graves e não com algo que é tolerado, com algo que é aceito, tá certo? Mas isso, veja, nunca revogará a lei penal. O princípio da adequação social não revoga a lei penal. Pode deixar isso anotado, beleza? Questão da intervenção mínima, galera, é aqui também colocado, situação bem interessante. Intervenção mínima, veja, quer dizer basicamente que eu tenho que observar a questão da reserva legal, tá certo? Aqui diz o seguinte: observado o princípio da reserva legal, ainda é possível que o Estado estabeleça penas iníquas, vexatórias, falando aqui da Declaração de Direitos Humanos. A intervenção só será legítima quando for indispensável para a proteção de determinado bem ou interesse. Ou seja, galera, o direito penal só deve trabalhar com o limite do extremamente necessário, tá certo? Aqui a gente trata daqueles dois pontos, né, que envolvem o princípio da proporcionalidade. Evitar um mal desnecessário, mas também evitar uma proteção insuficiente. Aqui quando eu falo não é da proteção insuficiente, mas evitar uma pena que seja desnecessária, algo a mais do que o devido, tá certo? Seguindo, slide 12, tá certo? Intervenção mínima. A gente ainda tem aqui que esse princípio ele se subdivide em outros dois, tá certo? Vamos colocar aqui no quadro. Intervenção mínima. Ele vai se dividir aqui em duas situações bem interessantes. O primeiro princípio é o princípio da fragmentariedade. E o outro princípio aqui colocado para vocês é o princípio da subsidiariedade. Beleza? O primeiro princípio que foi colocado, posto aí no quadro para vocês, fragmentariedade, ele é destinado a quem? Ao nosso legislador, tá certo? Basicamente o legislador, ele deve o quê? Agir no momento que vai escolher a conduta criminosa através do princípio da intervenção mínima também, dizendo o seguinte: o direito penal não deve incriminar toda e qualquer situação, ele deve trabalhar somente como última raça, como o último soldado. Isso quer dizer que ele só tratará das situações que realmente são importantes, tá certo? Isso quer dizer para a gente basicamente o seguinte: o legislador ele tem uma infinidade de situações de fato e ele vai elencar quais situações de fato, tá certo? Hipoteticamente, poderão ser consideradas como violadoras dos bens jurídicos mais caros, aqueles essenciais à sociedade, tá certo? Beleza? Isso aqui é fragmentariedade, portanto ela é destinada ao nosso legislador. E não se confunde com a subsidiariedade, que aqui é tratada como última ratio mesmo, tá certo? Dizendo pra gente que o operador do direito, tá certo? Na verdade, o juiz, o promotor, o advogado deve sempre o quê? Verificar se é realmente necessária a intervenção do direito penal naquele caso concreto. Exemplo, eu posso ter, como geralmente tenho, no caso do Ministério Público, em crimes ambientais, a possibilidade de eu celebrar um termo de ajustamento de conduta, por exemplo, uma medida civil, para evitar que se continue praticando o crime ambiental e também para reparar o dano, coisa que, vamos lá, se a gente for parar para pensar, é muito mais interessante para a nossa sociedade, para o meio ambiente, do que propriamente eu somente aplicar uma pena de multa, uma pena de prisão, coisas que não terão uma eficácia prática muito boa, tá certo? Questão da proporcionalidade, ou então convivência das liberdades públicas, né? Eu falei para vocês agora há pouco, a questão da proibição do excesso, da proibição da proteção deficiente. Isso vai incidir também aonde? Na dosimetria da pena. E por fim, galera, vocês têm aqui algumas situações que são colocadas no último slide, no slide 14 para vocês, onde eu tenho o princípio da ofensividade ou lesividade, que decorre, queira ou não, do princípio da insignificância, lembra? Eu só vou poder punir alguma coisa que causa uma lesão. Lesão que, vamos lá, não precisa ser uma lesão propriamente no âmbito gerar, como eu posso dizer, um resultado naturalístico. Eu posso ter uma lesão ao âmbito normativo também, tá certo? Questão da exclusiva proteção de bem jurídico, aqui a gente está tratando da questão dos bens de âmbito concreto e não questão de bens transindividuais, como por exemplo o meio ambiente, a poluição, coisas dessa natureza. Então o direito penal está mais relacionado a coisas concretas, tá certo? Imputação pessoal quer dizer basicamente que a conduta não pode extrapolar a pessoa do criminoso, atingindo por exemplo familiares.
Responsabilização pelo fato quer dizer que eu só serei punido em razão de um fato criminoso praticado e não por minha personalidade, tá certo? Isso aqui seria mais voltado para o direito penal do inimigo, tá certo? Personalidade, intranscendência, responsabilidade penal subjetiva. Então aqui na responsabilidade penal subjetiva eu tenho que também tratar da questão da conduta, do elemento subjetivo do indivíduo, questão de dolo e culpa, tá certo? E também a questão do nebis in idem, que foi colocada aqui por último para vocês, dizendo basicamente que eu não posso ser punido duas vezes por um mesmo fato, da mesma forma que eu não posso ser processado duas vezes pelo mesmo fato. Tá certo, gente? Aqui a gente encerra a primeira aula, tá certo? Os slides da primeira aula envolvendo princípios, tá bom? E a gente aqui pode ver o seguinte também. Tem um slide, perdão, tem a aula 2 colocada aqui para vocês, que eu acredito seriamente que isso não vai cair, tá certo? Diz respeito à evolução da teoria do crime, tá joia? Onde a gente fala de positivismo jurídico, neocantismo, garantismo, funcionalismo, né? Onde a gente tem um funcionalismo moderado teleológico de Roxin, lembrei agora porque está vendo aqui no quadro, e também o sistêmico radical de Jacobs, tá certo? O sistêmico radical a gente fala do direito penal do inimigo, né? Que é a teoria dele. A gente também aqui fala de, como é que eu posso dizer, direito intervencionista de Hasselmann, as velocidades do direito penal de Jesus Maria Silva Sanches, direito penal do inimigo a gente volta a falar, fala também da questão aqui do neopunitivismo, quarta velocidade do direito penal com Daniel Pastor. Eu acredito que assim, se vocês tiverem tempo, é que olhariam isso daqui, mas eu acho improvável cair alguma questão envolvendo o conteúdo desse assunto aqui do segundo slide, tá certo? Nosso terceiro slide fala já do assunto envolvendo aqui norma penal, tá certo? Envolvendo o que? Questão da lei penal, mostrando aqui a estrutura da lei penal, né? A questão dos preceitos primário e secundário. Preceito primário a gente vê basicamente a conduta que é narrada, né? E preceito secundário a gente vê o que? A pena, né? O tipo penal, ele envolve duas coisas, né? A conduta, matar alguém, por exemplo, subtrair coisa alheia móvel, né? Furto, homicídio, respectivamente. Mas a gente também tem o que? Logo no preceito secundário, que a gente chama de pena. Outro detalhe é que a lei penal ela não foi criada de uma maneira proibitiva, ela não trouxe um mandamento proibitivo, ela trouxe na verdade algo descritivo, tá certo? Ela descreve condutas e aplica sanções a essas condutas, tá certo? A gente optou na verdade por uma norma que traz uma proibição indireta, tá certo? Então a nossa norma ela não é mandamental, ela é o que? Descritiva, ela não manda não fazer, ela diz que se fizer, pena tanto, tá certo? Classificação, vocês têm aqui normas incriminadoras, não incriminadoras, essa baboseira toda aqui, que interessa mais para, assim, quem está começando tudo mais, mas você já tem uma noção do que é excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade, então a gente vai simplesmente adiantar aqui para um conteúdo que vale mais a pena, que é justamente a lei penal em branco, tá certo? Lei penal cega ou aberta também considerada. A classificação está colocada aqui para vocês, tá certo? A gente tem norma penal em branco homogênea, heterogênea, ao avesso e de fundo constitucional. A norma penal em branco homogênea, tá certo? Está colocada aí para vocês no slide número 3 da aula TD3 também, tá certo? Diz para a gente o seguinte: o complemento será feito com com a norma de mesma natureza jurídica emandada no mesmo órgão estatal, tá certo? Deixa eu só ver aqui, ainda estamos em 30 minutos de aula, né? Nós temos basicamente o seguinte: lei penal em branco. Lei penal em branco é aquela que precisa de um complemento normativo para que ela possa ter eficácia, tá certo? Ela existe, mas sem esse complemento a norma não vai ter eficácia em determinado âmbito de aplicação, tá certo? Então, basicamente, para a gente, é a situação em que eu tenho o quê? Lei de drogas, tá certo? Lei de drogas, ela tipifica a conduta de tráfico de droga, mas não diz exatamente o que é droga. Nessa situação, a gente precisa saber o que significa droga. Então, se a lei não traz, a gente precisa ir atrás de alguma outra norma onde isso tenha sido previsto, tá bom? Então, olha só. A norma penal em branco homogênea, o complemento dessa norma, tá certo? Tem a mesma natureza jurídica, ou seja, lei, e é emanado do mesmo órgão. Se a gente está falando aqui de... Perdão, o telefone tocou aqui. Se a gente está falando de poder legislativo da União, tá certo? O complemento, a gente vai ter também uma norma que é emanada do poder legislativo. Então, assim, a gente tem primeira classificação, norma penal em branco homogênea, que se divide em homovitelina e heterovitelina. Vamos deixar aqui no quadro. Opa.
penal em branco, tá certo? Aqui, homogênea. Ela se subdivide em homovitelina e heterovitelina, tá certo? Primeira hipótese, homovitelina, quer dizer que o complemento emana do Poder Legislativo da União e também de onde? Do mesmo diploma legal, qual seja Código Penal. A heterovitelina, homogênea heterovitelina, vem de um diploma legal diverso, por exemplo, Código Civil. Então, o tratado de um crime de bigamia, tratado, por exemplo, dos impedimentos, causa de suspeição de matrimônio, impedimento e não, causa de impedimento matrimonial, vamos tratar assim, que agora deu um branco aqui na cabeça que é muita matéria. Mas vamos lá. No caso lá que eu estou tratando de impedimento matrimonial, veja, eu vou ter que ver isso aonde? Lá no Código Civil. Então, eu vou ter que saber, para a aplicação mais adequada da norma, de onde vem esse complemento. Se o complemento vem de uma norma de mesmo status lá, lei prevista em norma de natureza, como é que eu posso dizer, federal. O que é que eu vou fazer? Vamos lá. Norma penal em branco, homogênea, homovitelina. Tenho que verificar se é do mesmo aspecto normativo, ou seja, Código Penal. Se for de outro instituto, se for o instituto for de outro, se for de outra seara, como por exemplo, Código Civil, Código Tributário, legislação previdenciária, eu vou ter o que? Lei penal em branco, homogênea, heterovitelina. A heterogênea, tá certo? A diferente aqui no outro caso, outra perspectiva, a gente vai até colocar aqui embaixo, heterogênea. É a situação que é a mais interessante para nós, que é justamente aquela que envolve o quê? Um complemento normativo que emana de órgão diverso. Não vai vir do legislativo, aqui no caso eu coloquei até a portaria SVS, Ministério da Saúde 334/98. Essa portaria eu tenho o que? Justamente o que é conceituado como droga. Essa portaria, vez ou outra, vem sendo reeditada, porque a depender do momento, né, algumas substâncias são consideradas drogas e outras não. Mas de todo modo aqui vale lembrar, a heterogênea, também conhecida como norma penal em branco em sentido estrito, tá certo? Implica necessariamente um complemento normativo que não tem o mesmo status, tá certo, da norma penal em branco. Ou seja, vou tratar aqui, por exemplo, de uma portaria e não de uma lei. A norma penal em branco inversa ou avesso, aqui veja que o complemento não vai vir no preceito primário, ou seja, não vai vir na conduta. O complemento diz respeito à própria pena do delito, tá certo? Então isso aí deixa anotado. Norma penal em branco ao avesso, o complemento normativo está previsto aonde? Justamente na pena. E a norma penal em branco de fundo constitucional, aqui a gente tem um exemplo que é o único, tá certo, que nós temos, é justamente o crime de abandono intelectual, previsto em 246 do Código Penal, que fala do conceito de instrução primária. Lá veja que eu falo de você não prover instrução primária para, por exemplo, seu filho. Nessa situação eu tenho que saber o que é instrução primária, e esse complemento sobre instrução primária não vem nem de uma mesma lei, tampouco vem de um regulamento, uma portaria. Na verdade, esse complemento está previsto aonde? Na própria Constituição Federal, tá certo? Lá no artigo 208 da Constituição, beleza? Galera, aqui a gente tem a questão da interpretação da lei penal, interpretação autêntica, cogente, ela tem natureza retroativa, tá certo? Seria a interpretação feita pelo próprio legislador. Aí a gente tem uma interpretação judicial, em regra tem força obrigatória. E temos a interpretação também o que? Doutrinária, com relação ao aspecto subjetivo, e aqui o que é mais importante lembrar. A exposição de motivos do Código Penal, que traz uma verdadeira interpretação sobre a lei penal, não integra, tá certo, o Código Penal, não faz parte do texto do Código Penal. Por isso, a doutrina, tá certo, é unânime ao dizer que a exposição de motivos do Código Penal tem natureza de interpretação doutrinária, tá certo? Isso daí fique anotado também no caderno de vocês, porque vez ou outra cai em prova. Deixa eu ver aqui mais o que é que podes falar. Questão de interpretação de lei, declaratória, extensiva e restritiva. Isso aqui dificilmente vai cair. Analogia, galera, a gente tem que lembrar.
Analogia em direito penal só se admite em bona parte e não se admite em mala parte, ou seja, não posso me valer de uma norma penal incriminadora para incriminar uma situação que não está prevista em lei, ou seja, eu só posso incriminar alguma coisa se estiver previsto em lei anteriormente, em razão da aplicação do princípio da reserva legal, em razão do princípio da anterioridade, né, que queira ou não trazem para a gente a segurança jurídica essencial, né, para os direitos humanos, tá joia? Fica aí esse registro, então, analogia, que significa método de integração ou de eliminação de lacunas, ou seja, o legislador, em tese, teria deixado algo passar em branco. Uma conduta muito grave eu deixei passar batido. Eu não vou poder me valer de uma norma similar para poder punir um indivíduo, já que aquilo ali não tem previsão expressa em lei, tá certo? Agora eu posso me valer da analogia em Bonaparte, sem qualquer problema, para aplicar institutos despenalizadores, para aplicar, por exemplo, a questão do perdão judicial em crime de trânsito. Por quê? No caso de um homicídio culposo de trânsito, eu não tenho a questão do perdão judicial, só tenho o caso de homicídio culposo, tá certo? No Código Penal. Então eu vou fazer o quê? Vou transportar essa norma, uma norma benéfica ao réu, para aplicar lá no Código de Trânsito, tá certo? Fechado esse ponto? Vamos lá, seguindo. Lei penal no tempo. A gente tem que lembrar o que é abrogação. A abrogação, eu vou ter uma revogação de todo o texto da lei, derrogação parcial. Costume não revoga a lei penal, a gente já falou, né? E vamos lá. Direito intertemporal e conflito de lei no tempo. Novatio legis incriminadora, lex grave, abolício criminis. Isso aqui vocês vão ler, é mais fácil, só besteira. Extratividade, ultratividade, normalidade, requisitos, princípio de conflito aparente, norma penal. Isso aqui, galera, realmente eu acho pouco provável cair. Consunção, absorção, subsidiariedade, acho pouquíssimo provável, tá certo? De todo modo, deem uma olhada. Aqui eu faria o seguinte com vocês. Daria só uma olhada nesses conceitos que vocês têm a partir do slide 14, tá certo? Onde eu coloco aqui a questão envolvendo o crime complexo. O que é crime complexo? Seria aquele que seria formado por diversos outros tipos penais, como é o caso do crime de roubo, onde eu vou ter nele o que? Constrangimento ilegal, onde eu vou ter lesão corporal e ameaça, e também o crime de furto, tá certo? Isso daí, crime complexo, nada mais é do que a aplicação do princípio da consunção. Eu teria vários fatos que serão condensados num fato maior, mais grave, tá certo? Hipótese de aplicação do princípio da consunção. Aqui a gente também tem uma situação interessante, a diferença entre crime progressivo e progressão criminosa, tá certo? Crime progressivo, também crime de ação de passagem. Eu tinha desde o início, tá certo, a vontade de causar um resultado gravoso, mas para causar esse resultado gravoso eu precisei o quê? Passar por situações menos graves. Exemplo, quero matar uma pessoa, mas quero matar essa pessoa da pior forma possível. Vou matar mediante várias facadas, vou matar essa pessoa mediante várias pauladas. Uma facada só não vai matar, uma paulada só não vai matar. Agora, se eu desfiro várias facadas ou dou várias pauladas, com o tempo a pessoa vai morrer, tá certo? Então, desde o início eu tenho a vontade de matar, eu tenho o ânimos necandi, então aqui eu tenho um crime progressivo. É diferente da progressão criminosa, tá certo? Onde eu começo com um determinado ato e aquilo vai o que? Se agravando, eu vou modificando a minha intenção, tá certo? Eu vou, primeiro, desejo causar uma lesão corporal, a pessoa caída no chão me xinga, me diz alguma coisa, eu continuo a bater e a pessoa vem a óbito. Lembre que no começo eu tinha intenção somente de causar uma lesão, mas depois aquilo se transmudou no intuito de causar o que? Morte desse indivíduo, tá certo? Vamos lá. Princípio da alternatividade, tempo do crime. Pronto, galera, aqui a gente tem uma situação interessante no slide 17, tá certo? Questão do tempo do crime. O Código Penal adotou com relação ao tempo do crime a teoria da atividade, não é isso? Quer dizer basicamente que considera-se o crime praticado basicamente no momento em que eu realizei a conduta criminosa, não é no momento da consumação. Isso é interessante para quê? Para eu saber se no momento do crime o indivíduo tinha menos de 18 anos, tá certo? Lembra daquela historinha? Se ele tem menos de 18 anos no momento do crime, ele não vai responder pelo Código Penal, ele vai lá para o ECA, tá certo? As consequências colocam-se aqui, ó. Aplica-se a lei em vigor ao tempo da conduta, salvo se ao tempo do resultado for mais benéfica.
Imputabilidade é apurada ao tempo da conduta, tá certo? E a gente tem a dita súmula 711 do STF. A súmula 711 ela é bem interessante para a gente. Essa súmula ela é mas muito cobrada em prova, galera. Ela diz para a gente basicamente o seguinte, que o nosso Código Penal coloca que a lei penal ela não pode retroagir, não é isso? Para prejudicar o réu. A gente falou, né, que temos o princípio da anterioridade, mas essa súmula meio que viola essa regrinha, tá certo? Não viola propriamente, eu sei porque tecnicamente a gente não pode falar disso, mas se a gente for parar para ver o exemplo, é basicamente o seguinte: imagine aqui que eu tenho um determinado crime, um crime permanente. Vamos lá colocar aqui um sequestro. O sequestro aconteceu no dia 1º deste mês e encerrou aqui no dia 30 deste mês, tá certo? Aqui nesse momento, tá certo? Desse instante, que seria aqui mais ou menos o dia 14 do nosso mêsinho aqui de setembro, tá certo? O que é que acontece? Surgiu uma lei nova, tá joia? Uma lei nova que tornou o crime de sequestro muito mais grave. Aqui vamos lá, digamos que seja um crime de extorsão mediante sequestro, uma pena razoável, mas a pena tornou-se agora de 20 a 30 anos, uma senhora de uma pena, tá certo? Qual é a consequência? Eu poderia pensar que para cá eu teria que aplicar uma pena, a pena antiga do crime de extorsão mediante sequestro, e aqui para cá teria uma outra pena. Isso aqui é razoável a gente pensar? Razoável é, mas a gente tem que entender que no caso de crime permanente ou então no crime continuado, eu tenho que considerar isso daqui como um todo indivisível. Então, se eu tenho aqui o surgimento de uma lei nova, quer dizer que, primeiro, o crime considera-se praticado durante todo o período, dia 1º ao dia 30, tá certo? Durante todo esse período está sendo consumado. Então, se nesse momento aqui surge uma lei nova, essa lei nova tem aplicação o quê? Ó? Aplicação imediata e integral. Tá joia? Deixem esse registro aí. Diz respeito à súmula 711, tá bom? E com relação à aplicação da lei penal no espaço, galera, eu preciso que vocês deem uma olhada no seguinte. Primeira coisa, a gente tem o que? No Brasil adota-se a teoria da territorialidade, tá certo? Quer dizer basicamente que a lei penal ela se aplica somente ao território brasileiro. Excepcionalmente a gente tem o que? Situação da extraterritorialidade da lei penal, que a gente vai verificar lá no Código Penal, no artigo, salvo engano, 7º, tá certo? Justamente o artigo 5º fala da territorialidade. Artigo 6º, lugar do crime, considera-se o crime praticado no lugar onde ocorreu a ação ou omissão, né, questão da ubiquidade. E no artigo 7º a gente traz as situações envolvendo o que? Situação em que temos a extraterritorialidade, algo excepcional. Então, se eu tenho a territorialidade como regra e extraterritorialidade como exceção, eu trato, portanto, no direito penal do princípio da territorialidade temperada ou mitigada. Tá joia? O artigo 5º coloca para a gente o seguinte: aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados, sei o que lá, ao crime praticado no Brasil. O crime praticado no Brasil, veja só, considera-se praticado tanto no local onde aconteceu a conduta como no local onde se consumou, tá certo? Isso daí é interessante para a gente lembrar da questão não da competência territorial que vocês estudaram comigo em processo penal, mas sim para fixar a possibilidade da lei penal ser aplicada tanto no Brasil como no estrangeiro também, tá certo? Isso aqui é no que diz respeito aos crimes à distância, crimes de espaço máximo, tá certo? Então vejam só, aqui eu trouxe para vocês os conceitos de território nacional, questão de mar territorial, plataforma continental, território por extensão, direito de passagem inocente. E aqui vocês também têm os princípios inerentes à extraterritorialidade, tá certo? Que vocês vão ter que dar uma olhadinha, porque se for parar aqui para analisar, a gente vai perder o tempo da aula todo com isso, tá certo? Lugar do crime, como eu mencionei no slide 25, a gente tem a adoção da teoria da ubiquidade, e ela é pertinente à situação que fala de crimes à distância ou de espaço máximo, tá certo? Com relação à aplicação da ubiquidade, como eu disse a vocês, é para justamente eu entender que é possível aplicar a lei penal aos crimes praticados no Brasil, como excepcionalmente também aos crimes praticados no estrangeiro, tá certo? Por isso eu falo tanto onde aconteceu a conduta, como também onde aconteceu o resultado. Mas para efeito de aplicação da norma processual, onde o processo tramitará, eu terei que me valer
do artigo 70 do Código de Processo Penal, que a gente já estudou em sala de aula, tá certo? Dizendo basicamente que o crime será considerado praticado onde houve a consumação, tá certo? Então, o Código de Processo Penal fala em consumação. Crime doloso contra a vida, a gente tem exceção que geralmente a gente vai tratar no local onde a conduta foi praticada. Infração do menor potencial ofensivo, ou seja, crimes da competência do juizado, bem como atos infracionais praticados por adolescentes, serão julgados no local onde a conduta se consumou. Portanto, aí a gente tem exceção, e essas exceções são colocadas logo abaixo aí no slide 25 da aula 3, tá certo? Vamos seguir. Lei penal, então, em relação às pessoas, questão de imunidade diplomática, vocês têm umas coisinhas para lembrar, tá certo? Imunidade parlamentar gera atipicidade material, isso quer dizer que para a gente não é relevante, tá bom? Naquele conceito de fato típico, ilícito culpável, a gente tem tipicidade material e formal, lembrando que imunidade parlamentar gera atipicidade material. Show? Beleza, aqui a gente vai encerrar esse slide porque o resto vocês vão ter que dar uma olhadinha em casa. Estou só tratando dos pontos que merecem um esclarecimento maior. No slide 4, tá certo? Que eu acho que é o último que a gente vai ter realmente condições de avaliar. Nós temos aqui envolvendo o que? Conceito de crime, tá certo? Crime, a gente tem critério legal, critério também analítico e critério basicamente material de crime, tá certo? Primeiro critério, critério material, coloca pra gente o seguinte: crime é ação ou omissão humana que lesa ou expõe a perigo de lesão bens jurídicos penalmente relevantes, ao passo que o critério legal trata do artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, tá certo, gente? Lei de Introdução ao Código Penal coloca pra gente que crime é aquela infração que se combina pena de reclusão ou detenção isoladamente ou alternativamente com multa, ao passo que prisão simples seria uma situação diferenciada, ao passo que contravenção seria uma situação diferenciada onde eu tenho prisão simples ou multa, beleza? O que é interessante a gente lembrar, diferença entre crime e contravenção, a gente precisa ter uma ideia, tá certo? Aqui, basicamente, vocês vão ter essa diferença prevista aqui no slide 3 dessa aula 4, a questão em relação ao crime. Territorialidade, excepcionalmente extraterritorialidade. Contravenção eu só tenho territorialidade, ou seja, pratiquei uma contravenção fora do Brasil, irrelevante para mim no que diz respeito à aplicação da lei penal. Tentativa, eu tenho o artigo 14, inciso 2 lá do Código Penal tratando da tentativa, né? Ou seja, eu tenho uma norma de extensão aqui temporal, aplicando a punição em caso de crime tentado, ao passo que a contravenção tentada não é punível. Eu posso até cogitar de tentativa de contravenção, mas ela não é punível, tá certo? Elemento subjetivo, eu falo de dolo e culpa e também crime preterdoloso, ao passo que na contravenção eu só falo em ação ou omissão voluntária. Eu não estou tratando aqui propriamente de dolo, culpa, tá certo? Eu estou falando de voluntariedade, de ter desejo de realizar alguma conduta. Culpabilidade. Aqui eu tenho uma possibilidade de crimes terem considerados erro de tipo, erro de proibição, ao passo que nas contravenções eu só posso falar de ignorância ou errada compreensão da lei. Tempo do crime. O máximo de pena a ser cumprida no direito penal é o que? 30 anos. Eu posso ter uma condenação de 200 anos, mas o máximo que eu vou ficar preso são 30. Contravenção penal é diferente, o máximo que eu vou ficar preso são 5 aninhos, tá certo? Período de prova no sursi. Galera, sursi eu acho que não cai na prova de vocês, então aqui eu não vou falar. Prazo de medida de segurança. A cada 1 ou 3 anos, de 1 a 3 anos eu vou ter que reavaliar a medida de segurança, ele seria um prazo, perdão, aqui eu estou viajando, coisa rápida demais, desculpa. Prazo mínimo da medida de segurança, eu tenho que estabelecer a medida de segurança por um prazo mínimo de 1 a 3 anos, ao passo que em razão de contravenção penal, o indivíduo que seria inimputável ou semi-imputável perigoso, o máximo são 6 meses. Com relação à ação penal, para crimes eu tenho todas as modalidades de ação penal que vocês já viram comigo. Ação penal pública condicionada, incondicionada, ação penal privada, privada personalíssima, exclusivamente privada. Tenho também a possibilidade de ação penal privada subsidiária da pública, ao passo que nas contravenções eu só posso cogitar de ação penal pública incondicionada. Vamos lá. Questão envolvendo o artigo 28 da Lei de Drogas, tá certo? Aquilo ali é interessante a gente saber se continua sendo crime ou não. A gente tem que lembrar o seguinte: artigo 28 da Lei de Drogas trata de porte de drogas para consumo pessoal,
e ele diz para a gente basicamente que eu não terei propriamente uma pena, que seria aqui na verdade o que? Advertência sobre efeito da droga, prestação de serviço à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso. Nessas três hipóteses eu não falo de reclusão nem detenção, que segundo o artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal seriam coisas que trariam, né, basicamente a característica de um fato criminoso. Então, se eu não tenho isso, eu não posso ter também o que? A conduta sendo reputada como criminosa. Todavia, o entendimento do Supremo é no sentido que não houve descriminalização, mas na verdade houve despenalização, de modo que o artigo 28 continua sendo crime, ou seja, o porte de droga para consumo pessoal é crime, mas não é o que? Penalizado, tá certo? Porque, queira ou não, essas medidas que estão sendo colocadas aí não são propriamente penas de reclusão nem detenção, tá certo? Com relação ao critério analítico, né, que vocês gostam muito bem de lembrar, crime é fato típico, ilícito e culpável, qualquer Zé Ruela sabe, né? Vejam que a gente tem isso daqui, né, sendo colocado como algo que prepondera, mas a depender do local onde vocês estejam aqui no Brasil estudando essa disciplina, vocês vão ver que o critério bipartite também é adotado. O critério bipartite, veja, ele também é o que? Um critério finalista, e é adotado sobretudo em São Paulo, tá certo? Escola da USP. Lá a galerinha, né, que segue CAPES entende que crime é fato típico ilícito, tá certo? E a culpabilidade seria afastada. Vamos lá, afastada digo para outro momento. Ilicitude penal, galera, seria basicamente uma relação de contrariedade entre o fato criminoso e a norma penal, tá certo? Basicamente a gente tem a teoria da indiciariedade da ilicitude, tá certo? Quer dizer basicamente que todo fato típico, ou seja, um fato que tem conduta, nexo, resultado, basicamente ele vai trazer para a gente o que? Também um indício de ilicitude. Então todo fato típico em regra ele é o que? Ilícito, tá certo? Isso aqui eu vou deixar até no quadrinho para vocês. Eu acho que vai ser o nosso último ponto, porque realmente eu não vou ter mais tempo para gravar a mais, né? Vou aqui o vadimeco, mas a gente tem o que? Crime, né? É igual a fato típico mais ilícito mais culpável. Esse ponto aqui eu falei para vocês, né, que a gente não tem um conceito preciso, né? O Código Penal não traz o que é ilicitude e os doutrinadores divergem. Porém, a gente adota a teoria da indiciariedade. De modo que, em regra, todo fato típico também será ilícito. Só não será ilícito quando eu tiver o que? Algumas das causas de exclusão de ilicitude que vocês já sabem muito bem quais são, que o Código Penal traz na parte geral e algumas também previstas na parte especial. Parte geral a gente tem o que? Vamos lá, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito. Só para constar, aqui eu preciso que vocês observem o seguinte. Abram o Código Penal de vocês, tá certo? E vão aqui, vamos lá. Procurem aí, estado de necessidade, artigo 24, tá certo, galera? Sobre estado de necessidade, a primeira coisa que vocês precisam saber é que o seguinte, eu falo de perigo atual, tá certo? Ao passo, quando eu falo em legítima defesa, a gente tem que fazer uma anotação muito importante. Eu não falo só de perigo atual, eu falo de perigo atual ou iminente. Isso quer dizer o que pra gente? Basicamente que no estado de necessidade o perigo tem que estar acontecendo naquele momento. Não adianta eu ficar pensando que no futuro próximo eu vou estar com fome e vou subtrair alguma coisa. Não, isso está fora de cogitação. Ao passo que na legítima defesa a gente tem sim a possibilidade, tá certo, de reagirmos a uma lesão, uma possível lesão que está prestes a acontecer. Porque do contrário, imagina aí, em tese, um policial militar que visse alguém armado, ele teria que esperar levar um tiro para poder reagir. Na verdade, se ele vê que aquele camarada é um criminoso conhecido, que ele vai sacar a arma para atirar contra ele, é uma pessoa, por exemplo, também que está sendo jurada de morte, está ali aquele camarada, ele tem o direito de atirar, porque queira ou não, vai esperar vai levar um tiro para poder revidar? Não. Então vocês têm esse ponto aí que tem que ficar devidamente anotado, registrado, tá certo? Tranquilo, galera? Pessoal, aqui a aula a gente já extrapolou, né? Já chegamos a 1 hora de vídeo. Eu disse a vocês que infelizmente não ia dar para avançar tanto.
Mas de todo modo eu acredito que assim, deu para dar uma situada mais ou menos nesse conteúdo dos slides que vocês têm à disposição, tá certo? E vejam que os slides próximos aí dá para vocês darem uma olhada, aprofundarem esse tema com maior cuidado. Eu espero que tenha sido interessante, tenha dado para ajudar. Eu sei que foi muito corrido, né? Mas fiz o melhor que eu pude nesse tempinho e espero que esse vídeo tão corrido dê para que seja possível que vocês consigam ler alguma coisa e assistir essa aulinha para poder complementar o assunto e fazer uma boa prova lá no TJ, tá bom? Se Deus quiser, vocês vão conseguir passar lá no concurso e espero ter ajudado com alguma coisa, tá joia? Um grande beijo, um abraço para vocês todos e até a próxima. Valeu!